Deus continua abençoando, preciosos irmãos, preciosas irmãs, que o Senhor Jesus não cessa de trabalhar ao seu favor, aonde Ele se encontra à destra do Pai, intercedendo, para que nós tenha saúde, para que nós tenha vitória. Ouvintes preciosos, nós temos aqui no livro do Atos dos Apóstolos a conversão de Saulo de Tarso, que é o apóstolo Paulo. Quem foi o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele era um judeu de nascimento, mas comprou um título de cidadão romano. Ele comprou um título de cidadão romano. E ele era um aluno de Gamaliel. Gamaliel era o mestre em Israel. Era o mestre das Escrituras. Era o mestre do Antigo Testamento. E o apóstolo Paulo, que era Saulo de Tarso, era seu aluno. E ele ensinou Saulo de Tarso porque ele era de Tarso. O nome dele é Saulo. Fala de Tarso porque ele pertencia a essa cidade. E ele aprendeu com Gamaliel todo sobre a lei, sobre sacrifício, sobre todas as atividades estabelecidas por Moisés a Israel. E ele se tornou um homem muito zeloso pela lei e pela tradição do povo judeu. Ele se tornou um fanático nisso aí. E quando, nessa época, Jesus morre no Calvário, ressuscita, e nasce uma igreja totalmente diferente da igreja dos filisteus, ou melhor, dos fariseus, dos herodianos, que era as outras seitas, os escribas, sacerdotes. Nasce uma igreja. E essa igreja é encabeçada pelo Senhor Jesus Cristo. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Aquela que chegava até ali o Calvário, que veio lá de Moisés, era uma igreja que vivia a lei no pé da letra, era uma igreja de tradição. Até para comer, tinha que lavar bem a mão. E era uma tradição e tanta. E Jesus nasce nesse meio. Jesus nasce nesse meio. E cresce e vai para o Calvário, tirando as tradições, rompendo as tradições. São João 4, nós encontramos Jesus com a mulher samaritana, que ela mesmo disse para Jesus que naquele poço que ela tomava água, ali Jacó fez aquele poço, deu água para seu rebanho. Ela idolatrou aquele poço. E ela era samaritana, e o samaritano também esperava o Messias, mas esperava o Messias vindo dentro das tradições. E Jesus não veio dentro das tradições. Não foi a tradição que trouxe Jesus, nem mesmo a lei. Quem trouxe Jesus para nós foi o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. A lei não trouxe Jesus.
A lei não serviu nem para colocar Israel em Canaã. Quem colocou foi Josué com a graça. Mas Israel vem nessa caminhada de lei, tradição. E quando Jesus fala para a mulher samaritana que ele era o profeta, ali ele quebra toda a tradição, ele tira ela daquele poço, que ele diz que aquele poço, a água daquele poço não matava a sede. Ali ele tira ela dos baldes de água na cabeça, tira a rodia, porque eles carregavam uma rodia e colocava o balde de água na rodia. Ali ela renuncia o poço, renuncia o balde, renuncia a rodia, ela renuncia tudo quando ela encontra com Jesus. O que Jesus estava fazendo? Ele estava removendo as tradições. Porque Jesus falou assim: a vossa tradição, falou para o judeu, a vossa tradição, ela anula o mandamento de Deus. Você fala, o que é tradição, pastor? Tradição é algo que você pega na sua vida e que você não abre mão dele de jeito nenhum. É a mesma coisa do tempo do lampião. Por que entrou a luz elétrica? Porque abriram mão do lampião. Agora, se não tivesse abrido mão do lampião, porque abriu mão do lampião. Então, quando abriu mão do lampião, veio a luz elétrica. Então, tem que deixar uma coisa para agarrar noutra. E melhor, porque a coisa vai cada vez mais aperfeiçoando, vai cada vez crescendo mais. Mas para isso você tem que remover as tradições. Ah, meu pai, minha mãe, se ele andaram de carroção, eu também vou andar. Meu pai, minha mãe, eles tiveram lamparina em casa, eu também vou ter. Não, isso foi no tempo deles. Nós estamos num tempo onde tudo aquilo ficou para trás e surgiu coisas mais elevadas, mais importantes, para facilitar a nossa vida. A mesma coisa, meu pai, minha avó, meu bisavô foram católicos, eu também vou ser. Ora, eles foram católicos porque nunca leram Bíblia, porque se eles tivessem lido Bíblia não era. Leitor de Bíblia não consegue continuar católico. É só ler a Bíblia que Jesus disse: conhecerei a verdade vai libertará. Só ler a Bíblia já vê que Deus combate a imagem de escultura pela raiz. Só ler a Bíblia. Mas tem medo de ler porque não quer ler. Porque tem medo de conhecer a verdade, porque prefere viver no erro. Tem pessoa que gosta de viver errada. Ela gosta de viver errada. Agora, todo mundo vinha buscar água naquele poço. Jesus chegou nela e falou: eu tenho coisa melhor. Eu tenho uma água melhor do que essa. Ela se interessou. Ela falou: então me dá dessa água, para que eu não volte nesse poço. Ela não queria voltar, mas ela não queria voltar. E o único que podia libertar ela daquela tradição era o Senhor Jesus Cristo. E continua sendo o único que pode libertar nós das tradições, dos costumes. Tradição quer dizer os costumes. Quando a Sunamita, o filho dela morreu no colo dela, não conhece a história da Sunamita, aquela que fez o quartinho para Eliseu? Quando ela foi buscar Eliseu no Monte Carmelo, o marido dela perguntou para ela: onde você vai? Você pediu para mim permissão, você pediu um jumento e um moço para ir com você no Monte Carmelo. O que você vai fazer no Monte Carmelo? Se não é tempo de lua nova, não é sábado, que são o tempo que os profetas aceitam
conversar com as pessoas no Monte Carmelo é na lua nova e no sábado. Não é nem nenhuma coisa nem a outra. E o que você quer fazer no Monte Carmelo? Ela estava quebrando a tradição da lua nova, tradição do sábado. Se ela fosse seguir a tradição, o filho dela ia se estragar, porque até vinha a lua nova, até vir sábado para ir atrás do Eliseu, como é que esse menino não ia ficar? 72 horas começa a já cair o nariz do defunto, como é que ia ficar? Ela não podia esperar a lua nova, ela não podia esperar sábado, ela tinha que ir naquela hora, e ela foi. O que ela estava fazendo? Quebrando as tradições. E o apóstolo Paulo se infiltrou, se envolveu através de Gamaliel nas tradições de Israel. E a tradição mata. E a tradição leva, a tradição, ela leva a pessoa a ter ódio. Quem faz a pessoa ter ódio do outro é tradição. É as tradição. É aquele costume que ninguém pode tocar nele, que ninguém pode mudar ele. É a mesma coisa de um pai sentar com os filhos na mesa. Tem 4 filhos, 3 filhos, cada um senta num lugar, mas a cabeceira da mesa é dele. Ninguém pode sentar na cabeceira da mesa. Ali é lugar do pai. E isso era assim antigamente. Era assim, cada um sentava no seu lugar. Não ia chegando na mesa, sentando onde queria, não. O pai numa cabeceira, a mãe na outra, e assim era aos ordens. E ai daquele que sentava na cabeceira, porque era tradição. Era tradição, tinha que seguir aquele costume. E o irmão Branda disse que as rotinas, ela causa confusão. Isso que deixa confuso as tradições. Aí quando vem Jesus, irmão, é a mesma coisa de nascer o sol numa noite bem escura. Quando Jesus vem arrebentando tudo. Jesus não deu a mínima para a tradição. Não deu a mínima. Ele já veio no sábado colhendo espiga de milho, que não podia. Foram falar com ele, ele falou: Senhor, sou senhor do sábado. Ele já veio tirando tudo aquilo que Moisés colocou, as tradições, aí com o povo judeu, que era um povo de tradição, que ninguém podia mexer no seu fundamento. Aí eles começaram a implicar com Jesus, vendo em Jesus um homem que não tinha respeito com as suas tradições, com os seus princípios. E era a hora de mudança. O negócio que era a hora de mudança. Agora Moisés, agora cordeiro como sacrifício, novilhos, agora como sábado de descanso, tudo isso estava sendo removido e no lugar disso estava tomando, mesma coisa, a luz elétrica tomando o lugar do lampião. Tomando o lugar do lampião. E aí ele vem tirando tudo, trazendo tudo diferente. Eles não costumavam comunicar com prostituta, eles tocavam a prostituta. Jesus come. Jesus deixa uma lavar o pé dele, enxugar com o cabelo, beijar o pé dele. Aquilo era um absurdo, aquilo nunca acontecia em Israel, uma prostituta entrar numa festa de um homem chamado Simão Rico, jamais. E ela entra. Quando ela entrou naquela festa de Simão, ela estava rompendo as tradições,
porque não podia entrar. O irmão Branham disse: se Simão, o responsável pela festa, tivesse visto a prostituta entrar para lavar o pé de Jesus, ele tinha maiado ela na parede. Olha o que a tradição faz. Ensina a pessoa a odiar, deixa a pessoa violenta. Jamais acontecia isso entre eles. Comer com pecador, mas de jeito nenhum. Ele, para comer, eles lavavam bem a mão, lavava bem o prato. Era uma higiene, fanatismo. E vem Jesus comendo sem lavar a mão. Jesus comia, pegava uma espiga de milho, lá descascava e pegava uma maçã no chão, limpava no roupão e comia. Aquilo era um absurdo. Aquilo para ele era um absurdo. Jesus, desde quando nasce, já nasce quebrando tradição. Já nasce de uma virgem que ninguém nasceu. Ninguém tinha nascido ainda de uma virgem. Já veio arrebentando tradição. Porque o normal é um homem casar com a mulher e ter um filho. E ali já vem Jesus, criado sem o contato de um homem com a mulher. Já vem arrebentando ali. Ele vai nascer numa manjedoura. O nenê vai nascer na manjedoura. O nenê nasce em casa, no lar. Ele já vai... A mãe dele já vai dar luz para ele numa manjedoura. Totalmente fora do padrão do judeu. Totalmente fora. E ele, todo judeu, estudava, todos os filhos de judeu iam na escola, todo ele se formava. Jesus nunca foi numa escola. Aí outro problema aí. É rebelde, porque criança que não quer ir na escola hoje é rebelde. É rebelde. Não vejo esse menino em escola nenhuma. Eu vejo as crianças no recreio, nunca vi ele. Eu vejo as crianças indo na escola, nunca vi Maria levar ele, nem José. Até o que o judeu falou: qual é que escola você foi? Ele não mostrou escola nenhuma, ele não tinha escola. Mas ele não precisava de escola, ele é o mestre. Ele é o criador de todas as letras. Ele é o criador de todas as palavras. Tudo isso aí foi chocando com o princípio do judeu. Foi rebentando as tradições. Quando a pessoa ia ser julgada, a pessoa tinha direito de se defender. Quando Pilato começou a cruzar ele com o povo, começou a chamar ele de falso, ele não defendeu. Pilato falou para ele: mas você não se defende? Era outra tradição rebentada, não se defender. Porque todo mundo que é acusado quer se defender. Todo mundo que alguém fala mal dela, ela quer se defender. Você prova isso? É a primeira coisa. Você tem certeza que eu fiz isso? Você tem prova? Sempre a pessoa exige prova. Mas Jesus não acusaram ele de falsos, Bezebu, maior do demônio. Acusaram ele de transgredir o sábado. Ele não respondeu uma palavra, que Pilato ficou admirado. Ele falou para ele: mas você não se defende? Você não se defende das acusações? Ele veio quebrando tudo. Jesus veio com uma marreta na mão. Ele veio com uma marreta. Ele veio removendo tudo como uma máquina forte, poderosa, uma escavadeira. Como uma escavadeira. Ele veio mexendo com tudo. E isso daí foi causando no judeu,
foi aumentando o ódio dele porque estava mexendo nas suas tradições. Porque até hoje, se você falar que a Trindade não é de Deus, quem adora o Deus três pessoas fica bravo. Não pode mexer. Não pode falar que Deus, que Jesus é Deus. E é. Jesus é Deus. No princípio era verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. 1 João 1 e verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus, Jesus é Deus feito carne. O Espírito Santo gerou o corpo dele, entrou dentro. Ele gerou o próprio corpo dele em Maria. Cada homem gera um corpo para seu filho, mas ele não entra dentro do filho. Mas Deus gerou um corpo e ele entrou dentro. Ele foi o espírito do corpo que ele gerou em Maria. Ali estava Deus e o homem, junto, os dois unidos. Todo o poder sobre o céu, sobre a terra foi me dado. Como Deus, ele ganhou o poder do céu. Como homem, ele ganhou o poder da terra. Todo o poder do céu e da terra foi me dado, porque ele era essas duas coisas. Ele era Deus e era o homem. Isso daí foi mexendo com os saduceus, foi mexendo com os escribas, que eles começavam, quanto mais Jesus caminhava, mais ele ia arrebentando suas tradições, seus costumes, ele ia arrebentando. Aí, e Saulo de Tarso, sentado no pé de Gamaliel, e toda essa tradição, o apóstolo Paulo estava sendo instruído nela. Agora, ele quebrou, Jesus quebrou a tradição do judeu. Jesus ressuscitou o terceiro dia, subiu às alturas e mandou o Espírito Santo para a igreja. Aí nós já está em Atos 2, o Espírito Santo descendo. Os apóstolos que ficaram, a igreja que ficou, ela deu continuação, porque o Espírito que estava em Jesus estava na igreja. Ela deu continuação. Que continuação? Rebentando tradição, não respeitando tradição e trazendo as realidades das coisas. Jesus tirou o cordeiro que oferecia sangue, ele se colocou no lugar do cordeiro. Acabou a matança de cordeiro, porque agora Deus tinha um cordeiro, então Deus não aceitava mais sacrifício de animais, porque agora ele tinha Jesus. Agora ele tinha Jesus. E todos aqueles cordeiros, todas aquelas novias criadas, toda ela ali presa ali, perto do templo, tinha uma cerca ali, um curral, aonde ponhava todos os novilhos, um aprisco, aonde ponhava as ovelhas gordas, para quem viesse oferecer sacrifício, não ter trabalho de trazer, comprava ali e oferecia ali mesmo. Jesus pegou uma zorraque, derrubou tudo, expulsou tudo, esparramou tudo aos corral deles. Esparramou tudo, as ovelhas, esparramou tudo, porque não precisa mais. Não precisa mais dessas ovelhas, não precisa mais desses novilhos. Pode ir embora. Pegou uma zorraque e bateu, vai embora, porque agora eu que sou cordeiro. Agora eu sou novilho. Ele expulsou tudo, porque seus tempos tinham acabado. O tempo de oferecer animais tinha acabado. E Jesus agora tomava o lugar. Mas os fariseus não viam assim, que Jesus era o cordeiro que estava tomando o lugar de todos aqueles cordeiros, tomando o lugar do novilho. Os fariseus não viam assim, ele estava cego. Cego, e quem que cegou ele? Suas tradições. Suas tradições. Por isso, bem claro, e eu repito, que Jesus fala e fala certo, a vossa tradição anula o mandamento de Deus. As vossas tradições. Aí você vai falar com a pessoa do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, e fala, meu pai nasceu na Assembleia, meus avós foram da Assembleia, todos batizaram no Pai, Filho e Espírito Santo. Vai lá, traz nessa tradição. Seu bisavô também, ele tinha lampião em casa, por que você não usa?
Já que você quer tudo do seu bisavô, você não quer mexer em nada, você quer dar continuação nas coisas do seu bisavô, então use então carroção, em vez de usar carro, usa cavalo, em vez de usar luz elétrica, usa lampião. Então usa, anda descalço, vocês andavam descalço, anda também, trabalha descalço. Já que você não quer ser fiel às tradições dos seus bisavós, porque se ele era de tal igreja, eu também sou, passou. Jesus marretou isso. Jesus debulhou isso. Jesus tirou de cena. Ele entrou em cena. Ele agora é o Cordeiro. Ele agora é o nosso sábado. Ele agora é o nosso descanso. Ele agora é o nosso sacrifício. Não é mais sangue de animais, é sangue de Jesus. Ele tirou tudo. Então nasce uma igreja nova. Uma igreja agora que não segue mais a tradição. Uma igreja agora que nasce e começa a seguir o ensinamento de Jesus. Aí vem Saulo de Tarso. Saulo falou assim: eu vou jogar fora tudo que eu aprendi de Gamaliel? Isso aí é heresia. Isso aí é heresia. E o apóstolo Paulo lá na frente fala: isso que vocês chamam de heresia, nisso eu sirvo ao Senhor. E essa igreja nova nasce, falando em línguas, expulsando os demônios, curando os enfermos. Essa igreja nova explode. Que agora não era mais Moisés, era Jesus. Não era mais a lei, era a graça. É a mesma coisa, meu irmão. É de Israel no Egito. De Israel no Egito por 400 anos. Quando Deus tirou Israel, que levou para o deserto, eles estranharam. Pô, lá no Egito, nós comia panelada de carne. A nossa sobremesa era melão. Ele dava salada para nós de pepino. Agora aqui no deserto não tem nada disso. Então quando Moisés tirou eles das panelas de carne de Faraó, do sobremesa melão, trouxe ele para o maná, eles estranharam também. Sempre estranha. Sempre estranha. Agora que entrou a mensagem do irmão Brana: batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Santa Ceia com lava-pé. Vinho puro, não suco de uva, vinho puro, feito por mão de ministro. Não suco de uva, porque o sangue de Jesus não era suco. Agora que entra isso, as mulheres com as suas roupas decentes, porque o irmão Brando está dizendo nessa mensagem, a última que chega agora, o nome dela é a última que chega, deixa eu ver uma aqui, a última que chega é: quando os seus olhos abriu, eles o reconheceram, falando dos dois caminhos de Maú. Chega essa nova agora. E mesma coisa que aconteceu. O irmão Brando tirar nós, Moisés tirar Israel do Egito, da panelada de carne, do pepino, do melão, e trazer nós para o maná. Israel estranhou. Estranhou e falou para Moisés que ele estava acostumado com carne do Egito, que eles não se acostumavam com maná, com o seu estômago não se dava com maná. Quando Deus mudou a dieta, eles não aceitaram a dieta de Deus, porque estava acostumado com a dieta de Faraó, estava acostumado com a comida de Faraó. Agora, como você vai tirar essas pessoas do batismo do Pai, Filho e Espírito Santo? Como? Eles estão acostumados a crer errado, eles estão acostumados a cultuar Deus errado, eles estão acostumados a ser rebelde com Deus. Eles não têm
Você não consegue criar temor de Deus no coração das pessoas. Eles não têm temor de Deus. E eles reclamaram para Moisés. E eles reclamaram para Jesus. Você está mudando tudo. E eles reclamaram agora nesse último dia. Que é novo alimento. Moisés deu para ele no deserto nova dieta, novo alimento. Comida de anjo, água da rocha, mel da rocha. E eles não estavam acostumados com aquilo. E eles estranharam. E quando veio Jesus com a graça, quando veio Jesus com o perdão, com a misericórdia, porque ele não tinha misericórdia de prostituta, eles matavam e Jesus come com eles. Eles estranharam essa mudança. E pela terceira vez, Moisés, Jesus e William Branham vêm trazer para nós a realidade, a luz. Mas quem está nas trevas não vem para a luz, disse Jesus. No Evangelho de São João, quem está nas trevas não vem para a luz, porque a luz mostra o seu defeito. Eles não vêm para a luz, eles continuam nas trevas, continuam na tradição. Aí, mas Deus tinha que tirar Paulo daquela tradição que Gamaliel colocou, porque Paulo era o eleito. Paulo foi, antes da fundação do mundo, escolhido para escrever o Novo Testamento, a maior parte, né? Para separar a lei da graça. Ele foi escolhido para ser o apóstolo de Deus. Mas antes de Deus chegar em Paulo, Gamaliel chegou. E quando Deus chega em Paulo, Paulo estava embramado com Gamaliel, embramado nas tradições, e para Deus desbramar Saulo de Tarso, para Deus rebentar esse nó cego que Gamaliel colocou em Saulo de Tarso, e para Deus rebentar esse nó cego, que na mensagem Dia das Mães, o irmão Branham disse: Satanás tem dado um nó cego na humanidade. Nó cego. A humanidade está amarrada num nó cego, feito por Satanás. O que Deus teve que fazer com Saulo de Tarso? Jogar ele por terra. Tem uma mensagem do irmão Branham, eu tenho ela. Eu não sei se ela é a mensagem, eu sei. Uma dessa mensagem. Ele fala assim: Deus maiou Saulo de Tarso no chão, ele caiu do cavalo. O irmão Branham usa essa expressão. Ele caiu do cavalo. Tem que cair do cavalo. Porque ele estava montado num cavalo. E aquele cavalo que ele estava montado era o cavalo que levava ele a prender a igreja. Essa nova igreja agora que nasce, o apóstolo Paulo, agora fiel às suas tradições, ele tinha um cavalo, ele andava de cavalo, Saulo de Tarso. E vinha prendendo e vinha batendo, inclusive Estevão. Quando Estevão foi apedrejado, a roupa de Estevão, cheia de sangue, foi colocado no pé de Saulo de Tarso. Ele foi uma das testemunhas que estava aí no apedrejamento de Estevão. Mas era um homem de Deus, embramado nas tradições, embramados no costume judeu. E a nova igreja já ensina. Jesus já tinha vindo, Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha mandado o Espírito Santo de volta. A igreja de Jesus agora já estava trabalhando, e Saulo de Tarso ainda lá com Gamaliel não viu nada disso, tudo passou por cima, nunca conversou com Jesus, nunca sentou com Jesus, e ali junto, morando ali junto, no mesmo país. Quem é que não deixou Saulo de Tarso encontrar com Jesus como Pedro encontrou, como João encontrou? As tradições de Gamaliel. As tradições de Gamaliel não deixou ele ver Jesus. Ele não deixou ele ver Jesus sendo arrebatado. Ele não estava na inauguração da igreja em Atos 2. Ele não estava. Estava lá no pé de Gamaliel, aprendendo o quê?
aprendendo a matar cristão, aprendendo a perseguir cristão. Isso que ele estava aprendendo. E essas igrejas hoje que se reúnem de sábado e domingo, 500, 1000 pessoas, estão reunindo para quê? Estão sendo ensinados para quê? Com seus mestres Gamaliel, ensinando eles a não aceitar batismo em nome de Jesus Cristo, ensinando os seus membros a não crer em profeta, ensinando eles a não lavar o pé da ceia, ensinando eles a não comer pão asmo, porque o pão da ceia tem que ser asmo, não pode ser pão fermentado. Êxodo 12, nada fermentado na Páscoa comereis. Hoje eles vão na padaria, compram pão lá na padaria e dá como ceia. E para arrebentar isso? Não arrebenta. Não arrebenta. Moisés não conseguiu. Moisés não conseguiu. O povo de Israel morreu no deserto, reclamando, desejando a comida de Faraó. O maná que Deus mandou, eles falaram para Moisés, é vil, isso traz enjoo. Mas é comida de anjo, mas isso enjoa. Lá no Egito não, lá a comida tinha tempero, tempero de alho, tempero com cebola. Lá era temperada a comida. Esse maná não tem tempero nenhum. Ele só tem gosto de mel. E todo dia é um gosto de mel. Isso enjoa. Isso cansa. Lá tinha comida variada. Um dia as cozinheiras, lá no Egito, um dia era macarronada. Outro dia era arroz com feijão com salada. Depois vinha os pepinos todo cortado. Nós era escravo, mas nós comia bem, nós passava bem. Agora aqui nós não é escravo, mas a comida aqui é ruim. Nós não tem ninguém açoitando nós, Moisés, tá certo, que nós não tem carrasco mais. Mas nós tem uma comida ruim demais. Enjoa. E morreram no deserto, com saudade da comida do Egito. Agora vem Jesus, que nem Moisés, trazendo para ele novo sacrifício, trazendo para ele novo descanso, que é o Espírito Santo, trazendo para eles agora a graça. Mas ele falou não. E até hoje, ouvinte, até hoje, 2020, lá em Israel, eles ainda não aceitam Jesus. Eles ainda estão no sábado, eles ainda estão oferecendo animais. 2000 anos se passou, eles não conseguem vir para a dieta de Jesus. Fica com Moisés. Ele chegou a falar para Jesus, nós ficamos com Moisés, porque Moisés nós conhecemos, nós sabemos de onde Moisés veio, mas tu nós não conhecemos. E hoje é a mesma coisa. Hoje é a mesma coisa. Não adianta pregar para eles que Deus não quer idolatria, que o único que salva é Jesus, que o único sangue que lava é o sangue de Jesus, o único que dá descanso e consolo é o Espírito Santo. Não adianta. Eles estão acostumados com as suas tradições, estão acostumados a comer pão fermentado, estão acostumados a tomar ceia sem lavar pé. Eles acostumaram com isso, como o Egito acostumou com o Faraó. E o problema é a comida, viu? Sempre foi alimento. E o problema maior é a Santa Ceia. É alimento. Sempre é alimento. Mas Deus, ele conseguiu resgatar Paulo. Ele conseguiu tirar Paulo dessas tradições. Deus conseguiu. Mas teve que maiar ele na terra. Teve que atacar o olho dele ficar cego, sendo levado na rua direita em Damasco,
conduzido pela mão, porque ele ficou cego com o clarão da luz, que era a coluna de fogo. Ainda que depois que Ananias colocou a mão sobre ele, que ele se tornou grande apóstolo que ele foi, mas a sua visão, ela nunca mais ficou 100%. Ela carregou a marca. Ele carrega como Jacó, quando encontrou com o anjo no vale de Jaboque. Jacó saiu mancando e nunca mais andou direito, sempre mancou. Agora Paulo encontra com Deus no caminho de Damasco, também sai agora não mancando, mas sai com o olho enxergando os poucos. Lá ele marcou a perna de Jacó, agora aqui ele marca o olho de Paulo, para tirar ele das tradições. Não adianta. Se não é eleito, se Deus não entrar em cena, se Deus não tiver um encontro com ele, se Deus não maiar ele na terra, Deus não maiar, às vezes tem que maiar no hospital. Que nem aquele pastor, que todas as ovelhas ele abraçava, tirava os carrapichos, tirava os picão, limpava a ovelha, aí ela ficava bonita, mas tinha uma ovelha no meio, ela era arisca. O pastor nunca conseguiu pegar ela. Ela comia arisca com a cabeça levantada, e quando o pastor pulava nela para pegar ela, para limpar ela, ela fugia. Estava suja, embramada. Sua lã não era cortada porque ela não deixava. Tudo suja, vermelhada de terra. E um dia o pastor chegou por detrás dela, mansamente, com seu cajado, bateu na perna dela e quebrou. Quando ela quis correr, não deu mais, que estava com a perna quebrada. Aí o pastor pegou ela. Não bateu não. Fez carinho para ela, tirou os picão dela, tirou os carrapatos dela, tirou o carrapicho dela, cortou a lã dela, deixou ela mais leve. Aí um outro que estava ali no rebanho, um outro amigo do pastor, falou assim: o senhor não ama essa ovelha, pastor? Por quê? O senhor quebrou a perna dela? Era o único jeito que eu achei para ter ela nos meus braços. O único jeito que eu encontrei para limpar ela, para cortar a lã dela, que está pesada e embramada, foi quebrar a perna dela. Deus vai ter que quebrar a perna de muito, se quiser ter essa pessoa no seu braço. Porque sem perna quebrada, sem problema, são espertos, são ariscos com Deus. Não deixa Deus abraçar, não deixa Deus sentar junto, não deixa Deus andar junto, não deixa Deus comer na mesa junto, não deixa Deus reunir juntos. São espertos. Tudo cheio de picão, cheio de carrapicho, tudo cheio de carrapato, tudo calando a embramada, sendo que o pastor tem um pastor para fazer isso, mas não deixa. Não deixa. A única maneira é quebrar a perna. Aí vai para o hospital, fica com a perna para cima lá no hospital. Eu sei que eu estou falando aqui fora da hora aqui, mas esse exemplo eu tenho que passar para ajudar do fazendeiro, que a mulher dele ia na escola dominical e ele não ia. Aí o pastor foi visitar ele. Falou: ô irmão, sua esposa vai na escola dominical todo domingo, o senhor não vai? Ô pastor, eu tenho umas vaquinhas aqui, eu tenho que tirar o leite dela. E ela não deixa ninguém, ela não sorta o leite para ninguém, só para mim, pastor. Ela só conhece eu. Ela estranha qualquer um. Ah, é assim então, irmão? É, pastor. Eu não posso ir na escola dominical porque eu não posso deixar essas vacas aí sem tirar o leite. Aí um dia ele quebrou a perna, quebrou as duas pernas. Aí ficou com a perna para cima lá na cama. As duas pernas para cima. Aí o pastor foi visitar ele. Ei, irmão, o que aconteceu? Eu escorreguei lá no estábulo, numa tábua lá, quebrei as duas pernas, pastor. Falou assim: aí as suas vaquinhas,
que não deixava ninguém tirar leite dela, não sei você. Quem está tirando? Ah, eu arrumei aí um vaqueiro e eu dei minha roupa para ele. Ele vestiu minha roupa, ela sente meu cheiro e ela sorte o leite, dá leite. Então por que você não fazia isso para ir na escola dominical, irmão? Deixava esse vaqueiro com a sua roupa, tirando o leite, você ia. Agora com a perna quebrada, você deu um jeito, né? Deu um jeito de arrumar alguém para cuidar da sua ovelha, né? Deus, como disse o irmão Brana, se não macetar o terrão, não tem jeito de ter boa lavoura. Que Deus te abençoe. Vamos para a pergunta? O irmão Oliveira Marcelo pergunta: o rico é o Lázaro? É uma parabola ou história real? O irmão, Jesus usa como uma história, ele usa como um exemplo real. Jesus não usou nada assim, só para tomar tempo. Ele pegava o natural para explicar o natural. Aquilo é uma realidade, o rico e o pobre é uma realidade. É os dois mesmo, é aquilo ali mesmo. O Lázaro, feridento, sentado na porta do rico, o rico não dava nenhuma migalha para ele. Isso aí é o que está acontecendo hoje, isso aí sempre aconteceu. Esses dois sempre estão aí, os feridentos Lázaro e os homens dos púrpuras, que não dá nada para os pobres. Tá? Continue aí. Oliveira Marcelo pergunta: o que é um nazireu? O nazireu? O irmão Marcelo, o senhor falou de nazireu. Essa mensagem aqui, Deus, deixa eu ver a mensagem. Toma aqui um tempinho aqui para me dar uma olhada aqui. Porque essa hora aqui tudo se torna difícil, viu? Deixa eu ver se eu pego aqui o nome dela. Você vai receber ela, irmão Marcelo. Ela chama: quando o seu olho for aberto, eles o reconheceram. O irmão Bana prega outra mensagem com esse nome, mas essa aqui é nova. Quando o seu olho for aberto, eles o reconheceram. Eu nunca li, irmão Marcelo, né? Irmão Marcelo? Eu nunca li, irmão Marcelo, o irmão Bana explicando que Sansão, que era o nazireu, e que Deus falou para ele não tomar bebida forte e nem cortar o cabelo, senão Deus ia deixar ele. Eu nunca vi assim o irmão Brando explicando que o que Deus deu para Sansão, ele deu para a mulher hoje. E nessa mensagem nova aqui, o irmão Brando, eu li isso hoje, irmão. Inclusive, irmão, eu ia falar disso essa noite. E eu não falei, mas eu ia falar do assunto do nazireu. Aí ele fala: todas as mulheres, todos os cristãos que nascem de novo é nazireu, é Sansão. É Sansão. Nada de bebida forte. É Sansão. Todo. Porque Sansão era filho da promessa. E todo nós é filho da... Se nós é eleito, nós é filho da promessa. Nós está aonde Sansão estava. Aí o irmão Brana disse: se Deus falou para Sansão não cortar o cabelo, ele cortou. É a mesma coisa que Deus está falando para as mulheres hoje. Não corta o cabelo. Se você cortar, eu te deixo. Por isso que eu falo que Deus não aceita a oração de mulher que corta o cabelo. Isso aí o irmão Brana fala em várias mensagens. Mostra aqui que quando Sansão deixou os filisteus cortar o cabelo, porque Sansão não cortou o cabelo dele. Nem a Dalila, viu, cortou o cabelo dele. Não foi Sansão e nem Dalila que cortou o cabelo. Foi o filisteu que cortou. A Dalila só amarrou ele. Os filisteus que cortou o cabelo dele. Então, todos nós que nascemos de novo, nós é nazireu. Nós somos filhos da promessa. E nós tem dieta. E nós tem dieta. Para nós é dado dieta. Para nós é dado dieta. Irmão Oliveira Marcelo pergunta: na nova terra, os salvos se casarão? Não. Não existe, Jesus disse, nem casa, nem darão em casamento na nova terra. Só que cada homem vai ter a sua companheira. Cada um vai ser a sua companheira. Se ela não é hoje, naquele dia você vai conhecer a sua companheira. Se ela é aqui, amém, melhor, é aqui e é lá. Mas tem muita que é aqui e não é a companheira. O irmão Brana fala isso na mensagem Dia da Vitória. Creio que é Dia da Vitória. O irmão Brana fala assim: tem muita mulher
ele fala que muito homem casado com mulher errada, ela não é o dente natural dele, ela é a dentadura, ele fala. A dentadura ajuda, mas não é o dente natural. Se você for esforçar uma dentadura, ela quebra. Então, quando a mulher é dentadura, foi colocada na vida do homem, você tem que ser zeloso, senão você quebra ela. Ela sai da boca. Agora, aí ele fala assim, mas lá você vai ter a sua verdadeira companheira e ela vai ter o seu verdadeiro companheiro. E na mensagem mudou Deus o seu parecer. Nessa mensagem, ele fala assim, quando Deus chamar o homem, ele chama sua companheira com ele. Não é que ele chama o homem, depois ele chama a mulher. Ele só vai chamar o homem e a companheira dele vem junto com o homem. Que nem Adão, a Eva veio junto com Adão. Do mesmo jeito. Oliveira Marcelo, o sinal da besta é a trindade? Sinal da besta é a trindade. O sinal da besta é a trindade. Ela está na testa porque é conhecimento. Ela está na mão direita porque é companheirismo. Mão direita é apertar a mão do outro, é aliança. Então, ela está na testa, no conhecimento, e está na mão como companheirismo. E é o concílio que vai vir aí, ele vai levantar a questão. Quem não crê em Deus três pessoas, nem compra nem vende. Vai ser a marca da besta. Roberta Piuma, um filho de cristão da mensagem. Se eles vão para a denominação, Deus trata com eles para eles voltarem? Deus trata com ele, mas vai depender muito de uma oração da mãe e uma vida bem consagrada de uma mãe que vive uma vida bem consagrada, que a minha irmã Ratier vivia. A mãe tem direito de fazer pedido para Deus. Você tem direito de pedir seu filho de volta para Deus. Você tem direito de chegar em Deus e falar, Senhor, vai buscar meu filho para mim. Assim como o anjo foi buscar o filho pródigo no mangueirão. Porque a mão diz que o anjo dele foi buscar ele no mangueirão e trouxe para o pai. Se ele é o filho do eleito, Mombrana diz, você não perde porque ele é a tua herança. Agora, se ele vai ser arrebatado, eu não garanto. Ele pode entrar no trono branco por representação da sua mãe. Na mensagem Dia das Mães fica muito mais claro esse assunto aí. Como Mombrana diz que nenhuma mãe é completa se não tiver todos os seus filhos com ela. Então, irmã, ele pode ir aonde ele for. Ele pode ser rebelde o quanto ele é rebelde. Ou ele ou ela. Deus encontrará com ele em algum lugar, como encontrou com Saulo de Tarso, como encontrou com Jonas dentro do porão do navio. Deus sabe onde eles estão. E Deus sabe como trazer de volta. Tatinha Moraes, pastor, poderia me explicar sobre o milênio? O milênio, irmã, é o 1000 anos que Adão e Eva não viveu. Eles eram para viver 1000 anos, para depois começar então a eternidade. Eles não viveram 1000 anos. E Jesus vai ter que vir para viver 1000 anos sobre a terra, porque Adão não cumpriu os 1000 anos lá. E o milênio é a terra se renova, forma um jardim, e então ali vão ficar 1000 anos, chamado em lua de mel, cumprindo um tempo que Adão não cumpriu. Vamos para o filho de oração. Sônia Caldas, pede oração para a sua família, em especial ao seu sobrinho Douglas, Thalita Nintes, a sua família, Evelyn Monteiro, a sua família, Oliveira Marcelo, mãe, esposa e seu favor, Débora Caldas, seu favor e sua família, Eunice Padilha da Costa, seu favor, pois está passando por luta e pelos seus filhos, Joel William, seu favor e seu tio Romerito, Jaqueline, ao seu pai que está no hospital por problemas no coração, Marcelo Pedroso, a sua família. Eu vou orar, porque eu creio que Deus responde oração. E a oração muda o quadro. Oração muda o quadro. E eu vou orar porque eu sei que tem mãe, que nem essa mãe que está falando aí, que os filhos não estão em comunhão, filha não está em comunhão, estão afastados, tem muito. E eu creio que Deus encontrará com eles em algum lugar e trará de volta, como ele encontrou com Saulo de Tarso. E trará de volta. Nem que tem para maiar no chão, nem que tem para ferir o olho, nem que tem para fazer arrastar a perna, como Israel. Mas que ele traz de volta, ele traz. Porque é a ovelha dele, ele morreu por ela, e ele não pode perder ela. Então nós vamos orar. Senhor Deus,
Primeiramente, eu peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, nossas ofensas. Que o Senhor continue tendo misericórdia para cada um de nós. E sempre tenha nós nos teus braços. Encoraja, dá ânimo para os irmãos, que eles se aprofundam mais e mais nesse caminho da eternidade, Senhor. Não deixa nenhum vento de doutrina desequilibrá-los. Não deixa eles sentar, parar no caminho, como aquele profeta parou e o leão comeu ele, matou ele. Mas ajuda seus filhos a caminhar. O caminho é estreito, mas o seu fim é de glória. Cura as enfermidades. Expulsa toda a depressão, a tristeza, as angústias, o medo. Senhor Deus, abre porta de emprego e sustenta teus filhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu peço. Amém, Senhor. Amém.